Se coloca de pé. Abra em Mateus capítulo 9, versos 21. Mateus capítulo 9, versos 21. Diz assim: posso ler, igreja? Amém. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Amém? Amém. Poder assentar em nome de Jesus. Mesmo sentado em seu lugar, fala assim para o teu irmão que está ao teu lado. Não questione, creia somente. Meu querido e minha querida irmã, nós acabamos de ler um texto que relata a história de uma mulher que jazia com 12 anos com hemorragia, com fluxo de sangue. Diz a palavra de Deus, se você ler capítulo 9 de Mateus, versos 19 ao 22, você vai perceber que esta mulher ela sofria muito com a sua enfermidade. Diz a palavra de Deus que ela gastou tudo que havia para ser curada da sua enfermidade. E nada melhorou. Mas diz a palavra de Deus que a mulher ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré, que por onde ele passava, as coisas aconteciam. Cego enxergava, coxo andava, morto ressuscitava. E ela pensou consigo: se eu apenas conseguir tocar nas vestes deste homem, eu serei sarada, eu serei curada, eu ficarei sarada e curada da minha enfermidade. Mas diz a palavra de Deus que aquela mulher ela tinha duas dificuldades muito difíceis. Uma, que eu vou citar para os irmãos, que é a mais difícil, se pode dizer, de todas. Ela tinha a grande dificuldade do fator religioso e cultural e lei judaica. Porque pela lei judaica, ela era uma mulher considerada como imunda. E se você que está sentado nesse banco aí, se uma pessoa com hemorragia sentasse, você sentasse seguida, você se tornaria imundo. Você tinha que se banhar no rio e só no fim da tarde que você era novamente considerado limpo. E ela, se cessasse aquela enfermidade, ela só seria considerada limpa após o 7º dia. Então, meu querido, pelo fator judaico, ela também não poderia tocar em ninguém. Em quem ela tocasse, se tornaria impuro. Mas ela pensou comigo: se eu apenas tocar na veste de Jesus Cristo, eu serei sarada. Mas, meu querido, para ela chegar a tocar nas vestes de Jesus Cristo, pela história narrada aqui na Bíblia, nós percebemos que ela tinha que enfrentar uma grande multidão. E se você já foi em grandes passeatas, você vê que é grande multidão e você não consegue andar rápido, né? E nem devagar demais, senão você é atropelado. Amém ou não amém? Amém. Agora imagine uma pessoa com limitações físicas, fraca devido à sua hemorragia, com anemia, fraca, sem forças, era para ser pisoteada. Mas acredito eu, a palavra de Deus não relata, mas pela ciência, né, pela medicina, acredito eu que aquela mulher arrumou forças onde não tinha e conseguiu vencer aquela dor, aquele sofrimento, aquela fraqueza, e ajuntou forças onde não tinha e foi. E empurrava um para um lado, um para o outro, mesmo que não tinha força suficiente, mas ela arrumou por causa da fé. E diz a palavra de Deus que ela foi se apertando de um lado do outro, e quando a força dela chegou no último suspiro, ela se jogou para apenas conseguir, se possível, tocar nas vestes. E diz a palavra de Deus que ela conseguiu tocar no final da orla de Jesus Cristo. E quando ela tocou, ela foi curada imediatamente. E o interessante, meu querido, é que Jesus Cristo percebeu que dele tinha saído virtude, tinha saído poder.
E ele perguntou, indagou os seus discípulos, alguém me tocou. Os discípulos começaram a questionar: mestre, como tu nos pergunta quem te tocou? Se tem tanta gente te apertando, te oprimindo, que é muita gente. Não, mas esse toque foi diferente. Meu querido, quando eu falei para você ontem que você, quando tocasse neste manto, você tocasse com um toque de fé, crendo que a tua vitória estaria certa. Esse é o toque diferente que Jesus Cristo quer para a tua vida. Porque quando você toca diferente, meu irmão, quando você toca com toda a sua fé, com toda a sua esperança, certamente sai virtude e sai poder. Muitos o apertavam a Jesus Cristo, mas não saiu o poder de Jesus Cristo e nem virtude para curar aquela multidão, mas saiu o poder e virtude para curar aquela mulher, porque ela tocou com fé, ela tocou com a última esperança. Meu querido, se você tocar neste manto, quando você tocar hoje, toque com a última esperança, com fé, e certamente você verá o teu milagre acontecer. Ah, pastor, mas eu estou bem fisicamente, mas talvez você não esteja bem espiritualmente, ou psicologicamente, ou conjugalmente, mas Deus pode fazer um milagre. Eu creio. Ontem teve pessoas que tocou aqui, meu querido. Ela não tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, e outras, mas teve uma que tocou e se encheu do poder de Deus e não aguentou a tanta virtude, acredito eu, que saiu destes mantos sagrados, consagrados, que se derramou na presença do Senhor de Deus. Então, meu querido, diz a palavra de Deus que não saiu a virtude de Jesus Cristo para qualquer um, mas como Jesus Cristo faz acepção de pessoas, não, ele faz acepção de fé e de atitude. Amém? Porque a palavra de Deus fala que fé não adianta nada se ela for sem obras, mas se a obra também não tiver fé, também não adianta, as duas têm que andar junto. O que significa, meu querido, que a fé sem ação, ela é morta. Nós somos salvos pela quê? Pela fé. Ah, eu tenho fé em Jesus Cristo, mas fica em casa, vai ter salvação? Não. O que a palavra de Deus fala? Vai congregar, vai pregar o evangelho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se você tem fé e fica em casa, então você está precisando entender mais de Bíblia. Mas a palavra de Deus nos relata, meu querido, que aquela mulher tocou de um toque diferenciado, e Jesus Cristo percebeu, não de mim saiu virtude, e diz a palavra de Deus que aquela mulher começou a tremer, mas não era mais de fraqueza, mas era de temor pelo Senhor Jesus Cristo, dele repreender ela por causa do fator cultural, e aquela mulher automaticamente ser morta, predejada naquela situação, porque ela estava com hemorragia, ela era considerada imunda, ela quebrou todos os costumes judaicos, toda a cultura judaica, por única coisa, a fé, a esperança, porque a palavra de Deus fala em Hebreus, meu querido, ore ao Deus da esperança, para que vos encha de gozo, paz e alegria. Eu acredito, meu irmão, a palavra de Deus nos relata, mas acredito que aquela mulher no seu leito em cama, ela começou a orar, Deus da esperança, me enche de gozo, de paz, de força, para poder chegar até esse Jesus Cristo. Oh, meu querido, talvez você veio hoje cansado para esta campanha, mas deve ter pedido, Senhor, me dá força, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, mas me dá força, que se eu simplesmente tocar naqueles mantos hoje, eu receberei a minha vitória, eu receberei o meu milagre. É Deus! Glória a Deus! Ah, pastor, para que esse manto? Não precisava, só bastava uma oração, porque está escrito que a oração